Olá, eu sou o professor Rafael e hoje nós vamos falar um pouco sobre algo muito importante, a segurança na utilização dos nossos smartphones. Esses dispositivos acabaram virando uma verdadeira extensão da nossa vida, já que eles nos conectam com o mundo, armazenam nossas memórias mais preciosas através das fotos e vídeos e também facilitam imensamente as nossas tarefas diárias. No entanto, toda essa conveniência também traz consigo uma série de riscos. Imagine por um momento que esse mundo digital, essas fotos, essas mensagens, essas informações bancárias, possam estar à mercê de ameaças invisíveis. É por isso que a segurança no uso do smartphone é mais importante do que nunca. Antes de mergulharmos um pouquinho nas práticas de segurança específicas, eu vou voltar um pouquinho atrás, vou dar um passinho atrás e comentar um pouquinho sobre por que isso é tão importante e tão crítico. Vou compartilhar aqui algumas estatísticas surpreendentes que discutem as implicações desta possível falta de segurança, o que isso pode causar nas nossas vidas. Por exemplo, o aumento dos ataques cibernéticos, ataques virtuais. De acordo com relatórios recentes, o número de ataques virtuais direcionado especificamente aos dispositivos móveis aumentou significativamente nos últimos anos. Em março de 2023, por exemplo, houve um aumento de 31% nos ataques contra smartphones em comparação com o trimestre anterior. Algo que acontece muito também é a perda de dispositivos, a perda dos celulares. Segundo o Anuário de Segurança Pública de 2022, quase 4 milhões de aparelhos foram roubados, furtados ou perdidos entre os anos de 2018 e 2021. Isso tudo, lógico, gera um prejuízo, né? Porque você perdeu o aparelho e vai ter que comprar novamente. Mas o mais grave dessa situação é que isso também pode acarretar golpes financeiros e exposição das suas informações pessoais. O que tem ocorrido muito também é o chamado phishing, né? Eu vou falar um pouco melhor sobre isso mais à frente, mas os ataques de phishing, né, que é basicamente tentativa de roubar as suas informações, está em ascensão, né? Esses ataques são direcionados cada vez mais aos dispositivos móveis e eles buscam roubar as informações pessoais, financeiras. Só no ano de 2020 houve um aumento de 124% nesse tipo de ataque. Outra coisa que acontece muito também isso vai um pouco de culpa de nós mesmos, usuários, é a falta de atualização dos aparelhos. Insistir em usar um aparelho antigo, né, que não atualiza mais, ou mesmo quando você tem um aparelho um pouco mais novo, não fazer as atualizações que são necessárias, que são extremamente importantes no sistema operacional do aparelho. E também aquele nosso comportamento de risco, né? O que é isso? É você utilizar, por exemplo, as redes públicas de Wi-Fi, sem tomar os devidos cuidados em não abrir aplicativos de banco, por exemplo, quando você está usando uma rede desconhecida. Outra coisa que acontece também é a pessoa acabar clicando naqueles links que recebe, prometendo lá um desconto interessante numa compra, ou te oferecendo ali para você entrar em uma rede social nova, ou ver o que aconteceu na novela, enfim, aqueles links suspeitos, mas que mesmo assim a gente às vezes acaba ignorando e clicando. Então essa falta de segurança, essa falta de cuidado, talvez, pode resultar em consequências sérias, né? Com a perda dos seus dados, roubo de identidade, nesse caso, porque utiliza esses dados em fraudes, criação de contas digitais, empréstimos no nome de pessoas através dessas contas digitais.
Então é fundamental que nós, usuários, estejamos cientes destas ameaças, que nós tomemos medidas proativas para proteger os nossos aparelhos e nossas informações pessoais. Quando a gente fala em segurança digital, um dos primeiros e mais importantes aspectos é relativo às senhas. A maioria das pessoas não gosta nem de ouvir falar sobre isso, senha. Eu esqueci a minha senha toda hora, tal. Mas isso é algo muito importante, né? É um elemento fundamental da segurança do nosso smartphone. Senha forte e proteção no desbloqueio de tela são coisas primordiais. Vamos entender então por que isso é tão importante. Estas senhas fortes, elas funcionam como guardiões deste nosso mundo digital. Elas são a primeira linha de defesa contra um acesso não autorizado ao nosso smartphone. Imagine se alguém pudesse acessar todas as suas informações bancárias, financeiras, pudesse acessar todas as suas fotos, simplesmente porque você está usando uma senha fraca, né? Tem muita gente que usa senhas do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, senha nova, password, ou o próprio nome, a data de aniversário, né? São coisas que são fáceis de serem descobertas com um pouquinho de engenharia social ou através de aplicativos de força bruta, que são aqueles aplicativos que ficam forçando a descoberta de senha com base em palavras simples e comuns. Então, nunca se usa essa senha muito fraquinha, porque, embora seja mais fácil de lembrar, claro, não é o ideal, porque vai facilitar a vida do malandro, vai facilitar a vida daquele hacker que está tentando descobrir as suas informações vitais. Então, não podemos subestimar a importância de ter uma senha forte. Eu vou contar um pouquinho como é que você vai criar essa senha forte. Uma senha forte, ela é composta por letras, números e símbolos. Então, de preferência, inclusive, naquelas letras, coloque letra maiúscula, letra minúscula, coloque números, coloque símbolos como arroba, como asterisco, como hashtag, quer dizer, complique o máximo que você puder essa senha, dentro do limite do razoável, para que ela se torne uma senha difícil para um falsário, para um hacker tentar descobrir, né? Então essas combinações, letra maiúscula, minúscula, números, torna muito mais difícil que essa senha seja quebrada. Evite também informações pessoais óbvias, como eu já comentei, data de aniversário, nome de familiares, né? Então isso é muito importante. Outra coisa que é bem importante também é que você configure no seu celular a sua digital, ou que você tenha um PIN, um código numérico para desbloquear o seu celular, ou um padrão que você pode desenhar também para desbloquear o celular. Então tudo isso vai dificultar que um eventual marginal que tenha acesso ao teu equipamento possa descobrir a sua senha, possa invadir aplicativos, né? Então você deve sim ter alguma coisa que proteja o seu celular quando ele estiver bloqueado, certo? PIN, pode ser padrão, pode ser a tua biometria, né, a tua digital, pode ser o Face ID, né, o reconhecimento de face. Então tudo isso funciona para evitar, para dificultar que marginais possam ter acesso às nossas informações. Eu vou mostrar também aqui num videozinho como configurar essas informações no seu celular. Vamos lá então configurar a segurança no caso do desbloqueio de tela do nosso telefone. O primeiro passo é acessar as configurações ou ajustes do seu smartphone, procurar a seção de segurança. Você pode observar ali que no meu caso existe um bloqueio de tela com PIN, ou seja, um código numérico que eu tenho que
digitar para acessar as opções de segurança. Agora eu posso escolher entre deslizar, um padrão, o próprio PIN ou uma senha que vai proteger o nosso aparelho. Além de ter a sua biometria, a sua digital, ou reconhecimento de face, ou PIN no seu smartphone, tem mais algumas coisas que são importantes. Por exemplo, evite compartilhar a senha de desbloqueio com outras pessoas, mesmo que sejam pessoas conhecidas, mesmo que sejam amigos e até mesmo familiares. É melhor você guardar isso em um caderninho, em local seguro, que só você conheça, por caso de eventualmente esquecer, né, esta senha, do que compartilhar com outras pessoas, né? Também é importante que você tenha um bloqueio de tela programado no seu celular, ou seja, após 30 segundos, 1 minuto no máximo, que o seu celular tenha a tela bloqueada, por caso de você eventualmente esquecer o aparelho e alguém encontrar, alguém mal intencionado encontrar e o celular estiver desbloqueado. Então esse bloqueio de tela é bem importante. Se possível, se você conseguir também eventualmente trocar essas senhas com certa regularidade, coisa aí de cada 6 meses pelo menos, para evitar possíveis vazamentos. Quando usar aplicativo de banco, por exemplo, sempre lembrar de finalizar o aplicativo, não deixar o aplicativo aberto. Tá? Então todas essas dicas são dicasinhas bem simples, mas que ajudam bastante. Outra coisa que é importante, é bastante interessante, é manter o seu telefone atualizado, as famosas atualizações de software. Então, quando você recebe aquela mensagem no seu aparelho indicando que tem uma atualização disponível, é importante demais fazer essas atualizações. Elas são uma maneira que nós temos de ter novos recursos no celular, isso é verdade, né? Então a atualização serve para que você tenha essa disponibilidade de novos recursos no aparelho, serve para que exista também melhoria de desempenho, né? Então o fabricante do sistema operacional, seja o Google, seja a Apple, disponibiliza isso através das atualizações, mas elas também servem principalmente para incluir correções de segurança nos nossos aparelhos. Então, sempre que se descobre uma falha de segurança em qualquer sistema, a correção dessa falha é feita através das atualizações. Por isso é importante manter o nosso aparelho sempre atualizado. Então, se você usa aquele telefone muito antigo, que você herdou lá do filho, da filha, e ele já não atualiza mais, saiba que infelizmente você está correndo um risco maior, porque esse aparelho ele vai ser muito mais visado por hackers, por piratas cibernéticos. Então, manter ali um aparelho bem atualizado é importante. Se você ignora as atualizações, você está deixando a porta aberta, é que nem deixar a porta da tua casa aberta. Então é importante fazer as atualizações. Vou colocar aqui um videozinho também de como você mantém o teu celular atualizado, certo? Essas atualizações devem ser, inclusive, se possível, configuradas para que ocorram de maneira automática. Para verificar se o seu aparelho está atualizado, nós vamos novamente nas configurações. Aqui nas configurações, eu vou, no caso do iPhone, por exemplo, eu vou clicar na guia geral e depois em atualização de software. Ao clicar ali, você descobrirá se o seu aparelho precisa ser atualizado. No caso de um telefone, de um smartphone que seja Android, como é o meu caso, eu vou encontrar essa opção em atualização do sistema, atualização do software. Então aqui você vai verificar se o seu sistema
está atualizado. Pode notar aqui que no meu caso está aparecendo ali como tudo certo, o aparelho está atualizado. Agora vamos falar um pouquinho sobre algo que é fundamental, como escolher e baixar aplicativos com segurança. A escolha das fontes confiáveis para download dos aplicativos é crucial para evitar problemas no smartphone. É lógico, primeiro de tudo você vai baixar aplicativos somente da loja oficial do seu aparelho. Ou seja, quem tem um celular Android vai baixar na Google Play Store. Quem tem um iPhone vai baixar na App Store. É possível baixar aplicativos de outras fontes? Sim, é possível. É seguro? Não, não é seguro, a menos que você tenha um conhecimento muito bom sobre o funcionamento dos smartphones. Eu não recomendo, então, baixar apenas nas lojas oficiais. E mesmo baixando nas lojas oficiais, é importante que quando você baixa e instala um aplicativo novo, tenha um certo cuidado com aquelas permissões que você tem que conceder, né? Normalmente vai ser pedido ali que você dê acesso a recursos como câmera, localização, contato. Leia essas solicitações com atenção, porque nem tudo que é pedido ali é necessário para utilização do aplicativo. Então leia com calma, né, para que você não acabe dando um acesso muito maior do que o aplicativo às vezes necessita para funcionar, né? Mesmo porque já aconteceram casos, não é muito comum, mas já aconteceram casos de aplicativos que estavam nas lojas oficiais que tinham riscos envolvidos, como malwares e esse tipo de situação. Não são aplicativos muito comuns, não são aqueles aplicativos muito baixados, mas já aconteceu. Então, não dê, por exemplo, acesso à localização se você baixou ali um aplicativo para digitar texto, porque isso não é necessário. Esse tipo de informação é importante você ter um pouquinho de conhecimento quando vai baixar o aplicativo, para evitar que tenha aí uma dor de cabeça depois sem necessidade, certo? Outra coisa legal também, interessante saber, é sobre as redes Wi-Fi, as redes públicas de Wi-Fi, né? Quando você vai num restaurante, quando você está no aeroporto, em viagem, num hotel, por exemplo, né? Você vai encontrar redes Wi-Fi disponíveis em todos esses lugares. Só que essas redes eventualmente podem ser vítimas de ataques cibernéticos, né? Por exemplo, você entra em um restaurante, né, vai conectar ali no Wi-Fi, abre lá o seu celular nas configurações, clica lá em Wi-Fi e aparece lá a rede, você clica e já está conectado. Muitas vezes sem digitar uma senha nem nada. Por quê? Porque eventualmente pode ser que aquela rede não seja a rede do restaurante, realmente sim de algum marginal que esteja nas proximidades e tentando simular que aquela é a rede do restaurante. E aí você acaba se conectando e abrindo espaço para que aquele marginal invada o seu celular. Então, por exemplo, num hotel, num restaurante, se não tiver lá aquela plaquinha com o nome da rede, pergunte para alguém, para um funcionário do estabelecimento, qual é a rede certa antes de fazer conexão. E dê preferência também para aquelas redes que têm senha, ao contrário das redes abertas, porque elas são ainda mais inseguras. Aquelas redes em que você tem que fazer um login ali, só colocar o teu CPF, entrar, aquilo é muito menos seguro do que uma rede com senha. Se você utilizar essas redes, não estou dizendo que não possa utilizar, estou dizendo apenas que tenha certos cuidados, certo? Então, se você utilizar esse tipo de rede Wi-Fi, evite, por exemplo, acessar o aplicativo do teu banco enquanto você está usando uma rede Wi-Fi num local que você não conhece bem, certo? Com esses cuidados, pode se conectar sim em redes Wi-Fi, em locais onde isso possa ser uma opção interessante, por exemplo, quando você está em
em viagem para o exterior. Então, nesses casos, muitas vezes você é obrigado a se conectar a uma rede dessas. Só tome certos cuidados, ok? Outra situação importante relacionada à segurança de nossos dados é o famoso backup. O que é backup? É aquela cópia de segurança que é feita de nossas informações do smartphone. Vamos entender por que isso é importante. Ter essa cópia de segurança, esse backup da nossa conta do Google, do nosso de Apple, do nosso WhatsApp é importante porque, no caso de perda ou roubo do seu aparelho, você consegue recuperar mensagens, contatos, todos os dados importantes, fotos do seu smartphone. Então, esse backup é bem importante, bem interessante de você fazer no seu aparelho. Imagine você perder fotos, etc., tudo que você tem ali, se o seu aparelho quebrar, se for roubado, se for perdido, né? Então, ter esse backup é algo importante que você tem que saber como fazer. Eu vou passar aqui, então, algumas informações de como você faz esse backup automático. No caso do iOS, né, do iPhone, você configura esse backup através do iCloud, ou seja, você vai abrir as configurações ou ajustes do seu telefone, vai tocar ali no seu nome, que aparece na parte de cima, e vai tocar em iCloud. Em seguida, toque em Backup do iCloud e ative essa opção se ela ainda não estiver ativada. Nos celulares Android, você pode fazer esse backup através do Google Drive. Você vai também até as configurações do seu telefone, vai ali na parte de sistema, depois vai procurar a opção backup e ative a opção fazer backup dos meus dados. Esse backup é feito na sua conta do Google, né? Através do Google Drive. No WhatsApp também é importante fazer esse backup. No WhatsApp você acessa isso nas configurações do WhatsApp, que ficam ali na parte de baixo à direita, no caso do iPhone, ou nos 3 pontinhos ali em cima à direita, no caso dos celulares Android. Então você vai entrar lá nas configurações, vai em conversas, depois em backup de conversas e verifique ali quando foi feito o último backup do seu WhatsApp. Se não tiver sido feito recentemente, clique na opção fazer backup agora e será feita uma cópia de todas as conversas e contatos do seu WhatsApp. Embaixo dessa opção fazer backup agora, tem ali também a frequência com que o backup é feito. O ideal é que seja feito diariamente, então marque essa opção ali. Esse backup é feito normalmente durante a madrugada, num horário que não vai te incomodar. Outra situação bem importante é a proteção antivírus, né? Embora os celulares, os smartphones hoje em dia tenham sistemas bastante seguros, não faz mal nenhum ter um antivírus no seu smartphone. Então, no caso aí de quem tem celular Android, você pode entrar na Google Play Store, lá na Play Store, procurar ali por antivírus, né? Você vai encontrar várias opções disponíveis, como o Avira, o Avast, McAfee, Kaspersky. Todos esses antivírus podem ser instalados no seu smartphone. Instale, siga as recomendações para instalar e depois você pode fazer ali uma varredura no seu smartphone para ver se ele está seguro, e aí o teu smartphone vai ficar já tendo essa segurança reforçada. Um detalhezinho é que não existe antivírus para iPhone. Então, se você tem um iPhone, não é necessário. Na App Store, na loja da Apple, nem existe a opção de antivírus, certo? Então, a dica do antivírus é somente para celulares Android, ok?
Por último, mas não menos importante, nós vamos falar sobre o phishing. O que é o phishing? É essa ameaça que tornou-se corriqueira nos dias de hoje, que é basicamente a tentativa dos marginais de extrair informações da pessoa. Essa tática usada pelos cybercriminosos visa enganar a pessoa e fazer com que a própria pessoa, o próprio usuário, forneça as informações pessoais como senhas, números de cartão de crédito, documentos e outras informações sensíveis que os marginais vão utilizar na sequência. Como é que eles fazem isso? Criando mensagens que são enviadas por SMS, criando sites falsos em que a pessoa acaba caindo através de links, enviando e-mails. Então todas essas coisas são corriqueiras hoje em dia, a gente recebe, mas muita gente ainda acaba caindo nesses golpes, caindo nessas tentativas de phishing que os marginais não param de fazer. Então, algumas dicas importantes ali. Quando você recebe um e-mail, verifique o remetente, quem enviou aquele e-mail. Recebe lá o e-mail dizendo que as suas milhas vão expirar, ou recebe um e-mail informando que uma transação bancária será feita na sua conta. Veja quem enviou aquele e-mail, né? Aí tem sempre o endereço do remetente, né? Então, normalmente por ali já dá para perceber que o remetente não é quem diz ser. Quando você receber algum link, por exemplo, né, que o link nada mais é do que um endereço de um site, quando você passa ali sobre aquele link, quando você recebe no computador, por exemplo, passa o mouse ali, você já vai ver para onde que aquele link vai te direcionar, que é o famoso www, né? Então, endereços desconhecidos ali, nunca devemos clicar. Mesmo que você tenha recebido de uma pessoa conhecida, muitas vezes a pessoa repassa aquilo na inocência e nem sabe que aquilo pode ser perigoso, pode ser um site falso, né? Outra coisa, se entrar em contato com você através de uma ligação, por exemplo, e você acabar atendendo, mesmo que se identifique ali como sendo do seu banco, do seu cartão de crédito, mesmo que a conversa seja muito boa, e sempre é, evite passar informações pessoais. Nunca, sob hipótese nenhuma, passe a sua senha. Mesmo que digam que estão fazendo compra de milhares de reais no seu cartão, não passe senha em hipótese nenhuma, certo? Outra coisa que acontece bastante também é que nesses casos aí o marginal sempre vai botar uma pressão, vai tentar fazer com que você sinta urgência em resolver uma situação. No caso, ele vai querer que você se sinta preocupado, nervoso e dentro dessa preocupação acabe fornecendo informações. Então, se você estiver ali numa ligação e sentir que aquela pessoa está te pressionando de alguma maneira, pode ter certeza que ali tem algum golpe envolvido. Também quando você entra em um site, por exemplo, e aparece lá uma mensagem dizendo que o seu sistema foi invadido ou que as suas fotos serão perdidas em tantos minutos e você deve clicar em um link para resolver o problema, isso não existe, gente. Então, evitem esse tipo de situação, aprendam a identificar essas tentativas de golpe, que aí é muito menos provável que você acabe sendo vítima de um cybercriminoso. Tá? É tudo questão de se educar, de se treinar, de se informar para não se tornar ali uma vítima em potencial. Então, o que a gente pode concluir disso tudo? Utilizar o smartphone tem seus riscos? Tem, mas na maioria das vezes os riscos envolvem falta de conhecimento. A partir do momento que você começa a conhecer um pouco mais, procura aprender um pouco mais, você vai se tornar uma vítima muito menos prioritária, porque o marginal vai procurar sempre
aquela pessoa que não sabe nada, certo? Então, essas são as dicasinhas importantes que eu tinha para trazer a vocês a respeito de segurança digital. Tudo que eu falei nesta videoaula também está disponível numa apostilazinha com 10 páginas, onde tudo isso que eu passei aqui está resumido ali nessa apostila. Espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida a respeito do conteúdo, você pode acessar meu WhatsApp no 41 98 434 1526 e tirar suas dúvidas. Um grande abraço a todos.